Boa noite, boa noite. Chegamos, estamos aqui para começar o nosso estudo, buscando a resposta à pergunta difícil: por que o justo sofre? Já estamos aí, sei lá, no nosso quarto encontro e a gente vai caminhando aos poucos, a gente vai chegando a essas respostas que o Espírito Santo tem colocado para nós, não é isso? Através da revelação. Que bom! Deus tem nos revelado coisas lindas a respeito disso. E enquanto eu vou aqui trabalhando, enquanto eu vou aqui conversando com vocês, deixa eu ver se tem alguma resposta de como está sendo recebido tudo aí, se você está me ouvindo bem, se está chegando bem, a imagem está chegando bem para você. Oi, oi, alô, tudo bem? Ok. Esse está chegando aí bem? Alguém pode me dar aí um alô? Tudo bem. Então vamos começar, é isso? Vamos iniciar a nossa transmissão com a graça de Deus. Senhor, dá-nos a tua direção, dá-nos orientação para esse tempo. Nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, para falarmos de um assunto tão importante que mexe tanto conosco e nos alcança de forma tão profunda, porque estamos no mundo como teus servos, te servindo, e precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Precisamos do teu amor profundo sobre as nossas vidas. Então eu te agradeço por esse tempo e, Espírito Santo, dá-me uma unção específica para esse momento em nome de Jesus. Muito bem. Nós estávamos falando a respeito da questão dos profetas, ou seja, a questão do sofrimento do justo a partir dos profetas, a resposta que os profetas têm para isso. E hoje eu quero entrar num assunto muito interessante a respeito disso, um assunto muito importante a respeito disso, a respeito dessa questão, porque o justo sofre a partir do ponto de vista dos profetas. Obrigado aí por você que está chegando, obrigado por aqueles que estão se conectando, sejam bem-vindos. E nós estamos começando, tá bom? Estava dando aqui um tempo para que você chegasse e a gente fosse aí em frente. Pois bem, nós falávamos então, ou falamos, melhor dizendo, no nosso último encontro, a respeito do sofrimento do justo, porque o justo sofre, a partir de alguns profetas que nós encontramos aí, sobretudo profetas que profetizaram a partir do 7º século antes de Cristo, do 6º século antes de Cristo, profetas que profetizaram um pouco antes do cativeiro babilônico e profetizaram no cativeiro babilônico. Então você tem aí Jeremias, você tem Oséias, você tem Amós, você tem Ezequiel. Sobretudo Ezequiel foi um profeta intenso durante o cativeiro babilônico. Você tem Jeremias, que foi antes e durante o cativeiro babilônico. Então esses profetas, por causa do cativeiro babilônico, eles entraram num certo questionamento com relação à recompensa do justo, com relação ao sofrimento do justo e à recompensa do justo. De certa forma, havia uma expectativa muito grande por parte dos profetas com relação à reforma que o rei Josias fez no reino de Judá. Contudo, apesar dessa reforma, nós tivemos o reino do próprio rei Josias e o reino do sul, o reino de Judá, subjugados por reis de impérios pagãos, vamos dizer assim, não é isso? Por exemplo, o reino de Judá foi subjugado pela Babilônia, por Nabucodonosor. O reino do norte foi subjugado, depois da morte de Josias, o reino do norte foi subjugado pelo Egito. Ou seja, não só o reino do norte, mas também o reino do sul, especificamente aqui, subjugado pelo Egito. E quando foi subjugado agora pela Babilônia, por Nabucodonosor, a coisa foi muito mais complicada, porque pouco tempo depois da morte de Josias, pouco tempo depois que o reino
o reino foi subjugado pelo Egito, vem agora o cativeiro babilônico e vem essa invasão produzida por Nabucodonosor. E Nabucodonosor arrasou Jerusalém. Levou o melhor do povo para a Babilônia, levou toda a prata, todo o ouro, todo o bronze que possuía no templo, destruiu o templo, levou a arca, fez uma arruaça, colocou fogo no templo, colocou fogo nas portas de Jerusalém, derrubou os muros. Aquilo que você encontra lá no livro de Neemias, aquela situação que você encontra no livro de Neemias, quando Neemias vai para reconstruir a cidade. Ora, isso levantou muitas questões com relação à questão do sofrimento do justo. Não do ponto de vista do sofrimento do povo em si, mas do sofrimento daqueles que eram justos, daqueles que eram inocentes no meio do povo. É verdade que até os profetas mesmo, até os Jeremias, enfim, outros profetas nesse tempo, concordaram que o povo pecou, que o povo desobedeceu a Deus. E isso quase que justificava o cativeiro babilônico. Se bem que do ponto de vista de Deus até justificava, porque Deus, falando ao profeta Jeremias, chama Nabucodonosor de meu servo. Então, Nabucodonosor estava a serviço de Deus nessa questão toda. Foi nesse tempo, então, que o povo judeu, que foi levado para o cativeiro babilônico, não compreendendo essa ação tão drástica, tão sofrida, tão violenta da invasão e destruição de Jerusalém, então o povo começou a colocar a culpa nos pais. Então veio aquele ditado: os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes embotados. E aí levantam-se os profetas Jeremias e o profeta Ezequiel para discordar disso. Você tem aí Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, 2, onde eles acabam com essa visão errada e traz o povo para um reconhecimento dos pecados individuais. Então, esses dois profetas colocam o seguinte: que nunca mais se ouça em Israel que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes embotados. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Logo, passou-se a considerar não o pecado nacional. O que levou, na verdade, ao cativeiro, nesse caso, não seria o pecado nacional, mas o pecado individual. Contudo, dentro dessa visão do pecado individual, não se encontrava, na verdade, respaldo para que a nação toda fosse para o cativeiro. Foram pessoas como Daniel e os amigos dele. Não tinha respaldo para isso. Então, isso levou, na verdade, aos questionamentos. Aonde está, na verdade, a recompensa do justo? Por que o justo foi também para o cativeiro? Não deveria ficar sob a proteção de Deus lá em Judá ou em Jerusalém? Mas isso não aconteceu. Como não se tinha uma visão ainda de como o pecado nacional alcançava a nação, tanto justos como injustos, isso trouxe então questionamentos. E olha, ainda hoje, nós estamos vivendo, hoje mesmo, eu estou recebendo pelo WhatsApp, pedido de oração, recebo pelo Facebook, pedidos de oração por pastores que estão na CTI, acometidos pelo coronavírus, com o Covid-19. São pastores, homens de Deus, estão lá. E se agravam as doenças deles, as pastores que estão até entubados. E a gente fica perguntando: Senhor, se essa pandemia é um juízo seu sobre as nações, por que o justo tem que sofrer junto? Por que o justo tem que pagar esse preço também? Enfim, é aquilo que nós estamos aqui, é a questão toda que se levanta, não é? Nós não podemos julgar dizendo: o pastor está lá porque pecou, né? Porque isso pode alcançar a minha família, pode alcançar a sua. Não é essa a questão. A questão é quando nós pensamos em nação. A questão é quando nós pensamos em comunidade. A questão é quando nós pensamos em igreja, por exemplo.
O pecado na igreja alcança, na verdade, a mão do Senhor, ou juízo sobre isso, alcançam todos. Não um e outro, mas todos pagam o preço por causa disso. Eu vou tentar ver se ainda hoje, no finalzinho desse estudo, eu falo um pouco sobre a questão de Josué e Acã, para que a gente possa esclarecer um pouco essa questão que eu acabei de colocar. Ou seja, Acã cometeu um pecado e todo mundo paga o preço por causa desse pecado. Complicado, não é isso? Esse era o questionamento. Foram os questionamentos dos profetas durante o cativeiro babilônico, quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Bom, a partir daí, então, os observadores não podiam, vamos deixar assim, deixar de reconhecer aqueles que observavam esse cenário, não podiam deixar de reconhecer que no castigo dos pecados nacionais, acabei de dizer, esses pecados da nação, inocentes tinham que sofrer juntamente com os culpados. É o que eu acabei de explicar, não é isso? E nos casos individuais, era também evidente que alguns inocentes sofreram, como eu disse, na questão de Acã. E eu vou tentar voltar a isso para fechar o estudo de hoje. E aí vem a questão dessa observação, nós, como observadores, aqueles que estavam observando o cenário naquele tempo do povo judeu indo para o cativeiro babilônico, e os profetas, mais que tudo, atentos a tudo isso, observando esse cenário, os profetas então sabiam que as leis da natureza, vamos colocar aqui, né, essa natureza e da sociedade humana, não uma natureza pessoal, mas uma natureza conduzida por Deus, e de uma sociedade humana conduzida por Deus, a forma como Deus conduz os eventos da natureza e da sociedade humana, geralmente favorece os justos. Era o que eles pensavam, né? Operando de tal forma que o revoltoso pôde trazer sobre si o seu próprio castigo. É aquela questão, né? A gente planta o que colhe. Então, o injusto vai colher injustiça porque plantou injustiça. Agora, se o justo planta justiça, por que é que ele colhe injustiça? Complicado, não é isso? Então, será que esse texto se aplica diretamente, literalmente? Nós colhemos o que plantamos, ou também colhemos o que não plantamos, porque outro planta e sobra para mim um pouco da colheita do que ele plantou? Me parece que é mais por aí. Então, essas coisas são muito complicadas, com certeza. Então, a experiência humana mostra que há uma base considerável para a teoria de que a prosperidade é a recompensa do bom. E a adversidade é o castigo do malvado. Então você tem Provérbios 3,15 falando sobre isso. Ou seja, o justo será recompensado com uma boa recompensa. O ímpio será recompensado com uma má recompensa, ou castigado com uma má recompensa. Bom, é o que se espera, não é verdade? Mas essa luta em busca de uma resposta para a aplicação da justiça de Deus, não parece que a lei da natureza, vamos dizer assim, ou a expectativa da sociedade, não é bem assim, não é? Com relação à lei dos homens, vamos dizer assim, nós vemos às vezes muitos justos pagando o preço de coisas ínfimas e ímpios que não pagam nada por absurdos que cometem. Mas essa é a questão, não é isso? Ou seja, eu estou no mundo e estou sujeito a essas leis. Eu não quero dizer com isso que Deus não pune o justo com o injusto, mas eu nem chamaria de punição. Para o justo, nesse ponto de vista, eu não chamaria de punição, porque o próprio Deus responde a Abraão que ele não puniria o justo com o injusto. Tem alguma coisa nesse meio do caminho aí para que nós possamos, na verdade, entender por que é que nós, nessa questão de pecado nacional, na nação brasileira, por exemplo, agora todo mundo paga o preço, inclusive os justos, não é? Mas o que é que está reservado para nós
nesse período em que nós estamos pagando o preço juntos com os ímpios, e o que está reservado para eles. É isso que nós precisamos, porque a nossa recompensa necessariamente não tem que estar aqui. Ainda, nós não temos o direito de dizer que o outro está pagando um preço porque pecou, porque eu estaria, na verdade, julgando o outro. Então nós precisamos achar saídas para responder à questão da aplicação da justiça de Deus em nós, sem que nós, na verdade, caiamos em pecado. Bom, em geral, o ponto de vista dos profetas, como, na verdade, Oséias 5:13, Joel 1:5, Amós 4:6 até a 11, em geral, foi interpretar o sofrimento dos outros como um castigo pelos seus pecados, né? Mas podemos considerar também os desastres da natureza, os desastres naturais, uma pandemia, como uma admoestação de Deus. Então, essa visão da admoestação de Deus para uma nação, para um povo, para a população global mundial, você encontra lá em Oséias 5:13, Joel 1:5, Amós 4:6, até o verso 11. Então começa a ter uma resposta. Os justos também são admoestados com o ímpio, mas essa admoestação dos justos tem uma resposta diferente da resposta dos ímpios. Ou seja, o que nós percebemos hoje, trazendo para o contexto hoje, é que os justos estão sendo admoestados pela pandemia e se quebrantam. Os ímpios estão sendo admoestados pela pandemia e se aproveitam da pandemia para continuar a corrupção, para serem injustos, para praticar injustiças e para fazer política em cima de cadáveres. Então, a resposta ao sofrimento é diferente. A resposta que o justo dá ao sofrimento é diferente da resposta que o ímpio dá ao sofrimento. Você está me entendendo? E eu espero que você compreenda isso. Nós somos diferentes. Ainda que recaia sobre nós, às vezes, as mesmas condenações. Bom, então, segundo esse princípio que nós levantamos, da questão de que se o homem tiver certeza, suponhamos, se o homem tiver certeza de que a sua piedade será sempre recompensada com a saúde e a prosperidade, ele terá a tendência natural de apresentar-se como justo e piedoso por causa do galardão que espera receber e não por causa do seu amor por Deus e aos nobres princípios da justiça. Ou seja, a expressão que eu coloquei aqui, apresentar-se como justo, é diferente de ser justo. Vamos colocar aqui para você um exemplo bem simples, bem simples. Ou seja, vamos supor que eu ganhe, né? Não sei se isso está acontecendo, mas já houve um ano aí que eu ganhei uma menção honrosa do Detran, porque eu não cometi nenhuma falta durante o ano. Eu não tive nenhuma multa durante o ano, ganhei lá um elogio do Detran. Primeiro, o elogio não cabia a mim, porque o carro que eu dirigi estava em nome da minha esposa. E ela recebeu multa. Então eu não recebi multa e ela não dirige. Eu não recebi multa não foi porque eu não transgredi. Eu não recebi multa porque, na verdade, houve um engano lá do Detran. Ou seja, eu estava dirigindo um carro que não era meu. Embora eu paguei as multas, mas o carro estava no nome dela. Então, veja bem como é que isso é enganoso. Aí eu pego esse diplomazinho e vou apresentar aos meus amigos, vou apresentar a você, vou colocar aqui no Facebook, tirar uma foto, né, e dizer, olha só que motorista exemplar. Coração enganoso. Apresentar-se como justo não é ser justo. Agora vamos trazer a coisa para uma coisa mais suave, né? Por que eu vou fazer a pergunta a você, mas ela é para mim também, tá bom? Por que é que você não avança um sinal vermelho? É porque você é justo? Ou porque você tem medo da multa? Ou do acidente que pode ocorrer?
Ou seja, então, apresentar-se como justo não é, na verdade, concordância com as leis. Não é eu concordar com a lei que me proíbe de avançar no sinal vermelho, mas é medo de eu ser punido por causa da transgressão da lei. Então eu não sou justo, mas eu cumpro a lei com medo das sanções da lei. Isso não é ser justo. Concordam? Sei lá se você concorda, não é isso? Mas, como o nosso Deus é um Deus que vê o nosso coração, as aparências para ele não servem. Esse é um mundo de aparências, é um mundo de imagens, não é isso? Eu vou falar um dia sobre isso com mais calma, mas a nossa sociedade, hoje, ela cresceu e desenvolveu-se em cima de uma expressão dita por Confúcio. Ele diz o seguinte: uma, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Claro que quando ele falou isso, ele estava se falando a um tipo de escrita, como é hoje o mandarim. Não é letra e mais letra, somatório de letras produz uma palavra, não. O conjunto de algumas linhas produz uma ideia completa. E era disso que eu estava falando. Mas nós pegamos isso e aplicamos à nossa sociedade pós-moderna, e o nosso mundo virou um mundo de imagens. E nós reclamamos porque, que, na verdade, o povo não lê mais. Claro, toda a ênfase agora está em cima de imagens. Não é verdade? Só que, para nós que somos cristãos, graças a Deus, para nós que somos crentes, nós temos um problema sério, porque o nosso Deus é invisível. Ele é um Deus da palavra e não o Deus da imagem. Então, olha só a contramão que nós nos metemos. No mundo de imagens, onde uma imagem vale mais que 1000 palavras, nós, como povo de Deus, estamos ao contrário da questão. Uma palavra vale mais que 1000 imagens. Como é que a gente vive nesse mundo? Então, nós vamos dizer, na correnteza da sociedade e vamos cuidando da nossa aparência exterior para nos mostrarmos bem para a sociedade. Mas Deus está olhando para o meu coração. Qual é a imagem que o meu coração passa para Deus, e não as minhas palavras ou a minha imagem física, vamos dizer assim, ou a estética das minhas próprias palavras. Então o nosso Deus não concorda com a questão de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, porque ele é um Deus que eu não vejo, eu não tenho uma imagem dele, e nem posso construir uma imagem dele, não é verdade? Ele é o Deus da palavra, e essa palavra precisa prevalecer numa sociedade de imagens, movida pela imagem. Tudo bem? Essa é uma complicação para nós. Pois bem, então, segundo este princípio da recompensa do justo, naturalmente, o homem piedoso sente que tem direito de ser recompensado. Senhor, é direito meu. Senhor, me dá minha bênção, que é direito meu. Senhor, me atende, que é direito meu. Não me deixe ficar doente, porque é direito meu. Bom, aí eu estou pautando, fundamentado na minha justiça. Ou seja, eu acho que eu sou justo e por isso eu tenho direito a essa recompensa de Deus. Isso complica a nossa vida, né? Pois bem, nós precisamos, é isso que eu quero voltar aqui rapidamente no final desse estudo, nós precisamos entender o que são os cuidados de Deus sobre nós, justos. Como Deus cuida dos justos. Então, para simplificar, se não der tempo, pelo menos fica com essa expressão para você. Deus não blinda os justos. Deus cuida dos justos, caminhando com os justos, quer seja no vale da prosperidade, quer seja no vale da sombra da morte. Ele caminha conosco. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não porque tu não deixas que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não, porque tu deixas que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas estás comigo. A recompensa do justo é a companhia de Deus, é a segurança da companhia dele. Não é a blindagem,
de não acontecer algo, vamos dizer, do ponto de vista humano, ruim com ele. Nós não somos blindados por Deus. Esse é o nosso problema. Nós reclamamos e requeremos de Deus o nosso direito porque achamos que somos justos e porque estamos passando por um momento de aflição. Mas Deus está dizendo, eu já estou te dando a recompensa. Eu estou exigindo dele a recompensa e ele está dizendo, eu estou te dando a recompensa. A sua recompensa sou eu. A sua recompensa é que eu estou contigo. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E mais, ele disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Espírito Santo. E mais, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele disse, vocês vão ter aflições. Ok, gente? Os cuidados de Deus precisam ser bem entendidos sobre os justos. Senão, a gente se revolta e a gente se perde. Bom, continuando a nossa reflexão aqui sobre a questão dos profetas com relação à pergunta por que o justo sofre, nós encontramos, por exemplo, no Salmo 68:5, uma expressão que, vamos dizer, conceitua Deus como Pai. Lá está escrito, né, está dito que Deus é o Pai dos órfãos e protetor das viúvas. Pai dos órfãos, protetor das viúvas, os dois grupos que mais sofriam naquela época. Pois bem, mais uma vez, nós precisamos entender como é que Deus é Pai dos órfãos e como é que Deus é protetor das viúvas. Como Deus protege, como Deus cuida, como Deus guarda. Portanto, assim, o instinto mais característico da religião. Como você encontra no livro de Tiago, o que é a religião verdadeira? Ele vai responder. Então, o instinto mais característico da religião, o profundo sentido da necessidade do socorro imerecido do Senhor, bem como o conceito da graça de Deus, opõe-se à teoria estrita da retribuição. Se a graça é um favor imerecido, logo eu não mereço a graça. Ele faz com que ela recaia sobre mim. Ou seja, recaia sobre mim. O abandono dos necessitados seria contraditório à natureza de Deus. Ainda que eu não mereça a graça, mas se eu concordo com a graça e eu aceito a graça, eu deveria, na verdade, estar debaixo dessa recompensa de Deus. Como isso não trouxe respostas, vamos dizer assim, adequadas para os profetas, isso os perturbou. E é nessa perturbação, que nós encontramos, por exemplo, no livro de Abacuque, profeta Abacuque. Ele não tinha mais o que dizer para os justos, não é isso? Imagine nós nesse tempo, sei lá, de repente a igreja começa a passar por perdas, pessoas morrendo por causa dessa pandemia, e você está pregando os cuidados de Deus, está pregando, olha, Deus está cuidando, Deus está com você. Aliás, as palavras são muito complicadas. Eu vejo pessoas pedindo oração em grupos de WhatsApp, e as respostas vêm. As pessoas começam a colocar respostas. Olha, Deus já entrou com providência. Olha, fica tranquilo. Deus já curou. Olha, fica tranquilo. Vai sair dessa. Deus está contigo. As respostas são assim. Aí, de repente, a pessoa que pediu oração, que não era o enfermo, mas era um familiar do enfermo, coloca lá a notícia de que a pessoa faleceu. Aí as pessoas que colocaram essas respostas começam a dizer, ah, Deus fez a vontade dele, agora o filho dele está com ele nos céus. Que coisa, né? Ou seja, nós dizemos que Deus já determinou a cura, mas o mesmo Deus que determinou a cura permitiu que morresse. Complicado, irmãos. Então são palavras soltas, são palavras vazias na maioria das vezes. Deus não disse nada, Deus não falou nada, e nós nos aventuramos a dizer que Deus disse. E aí nos decepcionamos. É como o grande movimento que houve aí de um domingo de jejum e oração. Levantou-se aqueles que se disseram os principais líderes dos evangélicos, proclamaram um domingo de jejum e oração para parar a pandemia. Em vez de parar a pandemia, ela continuou, mais grave ainda, aumentando o número de mortos.
Ou seja, quem foi? Quem foi que os orientou para que eles pudessem conclamar um dia de jejum e oração? Eles ouviram de Deus ou ouviram das suas próprias almas, dos seus próprios corações? Ou ouviram politicamente? Aí complica. Pois bem, continuando, essa visão, né, de que, na verdade, Deus é pai de órfãos e protetor das viúvas, então esse instinto natural é que essa recompensa do justo fosse clara. Mas vem lá Abacuque, se levanta dizendo, olha, eu não estou vendo o cuidado de Deus como eu penso que deva ser, eu não estou vendo aplicado aos órfãos. Eu não estou vendo aplicado às viúvas. Eu não estou vendo esse cuidado sendo aplicado ao justo. O justo está sofrendo na mão do ímpio. É o ímpio que está oprimindo o justo. E Abacuque diz, eu não tenho mais nada para dizer. O que eu vou dizer para o justo que está sofrendo na mão do ímpio? Pregar para ele um Deus que é justo, que recompensa o justo. E cadê a recompensa do justo? Como os profetas não tinham uma visão clara de ressurreição, então Abacuque realmente não tinha mais o que dizer. Então ele vai para a torre de vigia e vai esperar uma resposta de Deus. A questão dele, que você encontra em Abacuque 1,13, é exatamente essa. Quando o infiel devora aquele que é mais justo do que ele, e esse infiel está bem, e aquele que é mais justo do que ele está mal. Então, a resposta que vem para Abacuque, de uma forma geral, é que a justiça triunfaria no final. Mas essa resposta de Abacuque é colocada de tal maneira que o justo precisa ir até o final. E é difícil. Então, para que ele possa ir até o final, ele precisa descobrir qual é a recompensa dele nessa trajetória. Na trajetória no mundo, na trajetória do sofrimento, na trajetória, na verdade, das coisas ruins que acontecem com o justo. Como é que eu vou suportar isso até que eu tenha a minha recompensa no final? Então Abacuque tem a resposta. Ainda que as coisas não deem certo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja o leite no curral, e ainda, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, ok? O que eu preciso nesse tempo é alegrar-me no Deus da minha salvação, ainda que eu esteja passando por momentos difíceis. Eu preciso encontrar outra vez o caminho da alegria. Difícil, eu sei que é. Eu passei por uma experiência complicada no ano de 2006. E todos vocês sabem que caminharam comigo por muito tempo, vocês sabem que a minha vida era um missionário. Eu estava envolvido com missões. E eu achei que Deus fosse proteger aos meus enquanto eu estava fazendo missões, não é verdade? E orava, Senhor, proteja, enquanto eu estou viajando, proteja. E quando eu cheguei um dia, a notícia que me veio, no domingo, quando eu cheguei em casa, depois de uma viagem missionária que eu fiz em Andrelândia, sul de Minas Gerais, é que o meu filho mais velho, meu primogênito, tinha tido um acidente de carro na Avenida do Brasil e morreu. E eu deveria ir lá para a ML para reconhecer o corpo. Muito bem. E agora? Como é que eu vou resolver isso comigo mesmo no meu relacionamento com Deus? Isso foi no domingo. No domingo seguinte, eu estava numa igreja lá em Caxias para levar um grupo, para combinar com um grupo sobre uma outra viagem missionária. Ou seja, uma semana depois, eu estava numa outra igreja para combinar uma viagem missionária. Eu estava com minha esposa e os meus 2 filhos naquele culto. E aquela igreja era uma igreja que tinha um louvor muito bonito. E aquela igreja cantava com muita ênfase o louvor, uma adoração linda. E eram cânticos que o meu filho que faleceu cantava. E eu estava lá, me derramando em lágrimas, minha esposa se derramando em lágrimas, eu tentando adorar, não conseguia. O povo estava adorando, feliz da vida. E eu olhava para aquele povo, a minha dor não tinha nada a ver com eles, não estava nem aí para a minha dor. E eu não conseguia adorar de jeito nenhum. Mas eu precisava
voltar a adorar. E Deus foi curando o meu coração. Você está entendendo como é que é a questão? Ou seja, eu preciso caminhar nessa terra de escuridão, sabendo que Deus está comigo, sabendo que Ele é a minha recompensa nesse tempo, e a minha recompensa final será a minha glorificação, e eu terei a minha recompensa final, mas eu preciso dele nessa trajetória. Pois bem, é exatamente essa companhia que os ímpios não têm. E o que é melhor do que a companhia de Deus? Lembram-se de Moisés? Moisés disse para Deus: eu prefiro ficar aqui no deserto, esse deserto aqui não tem água, esse deserto cheio de serpente, esse deserto inóspito, mas eu prefiro ficar aqui do que ir para a terra que manda leite e mel sem ti. Então, se tu não fores comigo, me deixa aqui. Essa é a questão. E Deus vai dizer para ele: tudo bem, a minha presença vai com você. Ou seja, Moisés não negociava a presença de Deus por uma terra que manda leite e mel. Ele diz: é melhor a terra inóspita do deserto, com a tua presença, do que a terra que manda leite e mel sem a tua presença. Ok? Muito bem. Então vamos lá trabalhando essas questões. Quando nós chegamos no profeta Jeremias, Jeremias chegou ao ápice da questão da insatisfação. Se você pegar o capítulo 1 de Jeremias, é só promessa bonita. Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conhecia. E te chamei, e as nações te dei. Ou seja, te enviei as nações. E Deus vai dizer para Jeremias: eis que põe a minha palavra nas suas bocas, na sua boca. E você está recebendo, na verdade, poder para pôr e depor reis. E mais algumas promessas que eu não me lembro, você depois se recorda aí, talvez é melhor do que eu. Então Jeremias foi para as nações cheio dessa expectativa. Os reis vão se submeter, a palavra de Deus é poderosa e vai se cumprir na vida deles. Enfim, foi. Quando chegou lá, Jeremias levou tapa na cara, Jeremias foi lançado em cova, Jeremias zombaram de Jeremias, e por aí afora chegou um ponto que Jeremias não aguentou mais e fez algumas perguntas para Deus. Então você tem Jeremias capítulo 12, verso 1, onde ele diz para Deus: por que prospera o caminho do ímpio? Por que vivem em paz os que procedem aleivosamente? Ou seja, por que prospera o caminho do ímpio? E por que vivem em paz os injustos, os ímpios, os que procedem aleivosamente? Vãmente. Foi a pergunta. E a resposta de Deus, repetindo aqui para vocês, verso 12, capítulo 12 de Jeremias 5, diz assim: se tu te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Claro, isso aqui muda de acordo com a sua versão. Mas, em resumo, o que ele está dizendo é o seguinte para Jeremias: Jeremias, eu estou te preparando não para você ir com quem está andando a pé. Eu estou te preparando para você ir com quem está indo a cavalo. Jeremias, eu estou te preparando para você caminhar numa terra de escuridão, não numa terra de luz. Então, irmãos, nós sofremos. O sofrimento do justo, olhando para a resposta que Deus deu a Jeremias, é o nosso aperfeiçoamento, é o nosso adestramento para a batalha que nós vivemos. Depois você tem, ainda no profeta Jeremias, talvez a pergunta mais complicada aqui, eu acho. Capítulo 15, verso 18 de Jeremias, diz assim: por que é perpétua a minha dor? É incurável a minha ferida, recusando a ser curada. Serás para mim como ribeiro enganoso, como água que não são fiéis? Olha, eu
Eu não tenho essa coragem de Jeremias. O que Jeremias está dizendo para Deus, olha, o que tu me prometeste lá no início, quando me chamastes, não é nada do que está acontecendo comigo aqui. Então você me enganou? És para mim como águas que mentem? Águas infiéis, ribeiro enganoso, me enganaste? Pois é. Se você ler o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, vai chegar um momento que Jeremias chega a dizer: até o que eu esperava do Senhor, já não espero mais. Mas de repente Jeremias percebe o poço, a escuridão, o abismo que ele se meteu, e aí ele volta e diz: contudo, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Pois é, Deus não se aborreceu com Jeremias por causa do questionamento, mas ele recebeu a resposta que esperava de Deus. Ou seja, o sofrimento do justo, as aflições do justo, com certeza, eleva os justos acima das aflições. Sim, eleva os justos acima das aflições. Pois bem, o profeta Isaías, como eu disse, ele vem e finaliza isso tudo com aquela proposta do sofrimento vicário. É quando você é chamado para sofrer, para que o outro não sofra. É o chamado sofrimento do servo sofredor, cujo ápice é Isaías 53, apontando para Cristo. E eu ainda vou falar aqui para você que a igreja de Cristo está unida a Cristo não só na glorificação. Ela está unida a Cristo desde o padecimento. Ela padece com Cristo, ela sofre com Cristo, ela é crucificada com Cristo, ela é sepultada com Cristo, ela é vivificada com Cristo, ela é ressurreta com Cristo e ela é glorificada com Cristo. Ou seja, a igreja de Cristo no mundo está na mesma trajetória de Cristo no mundo. E a gente precisa entender isso, senão a gente começa a ter dificuldades com Deus. Então deixa eu encerrar aqui, trazendo um pouco dessa reflexão daquilo que eu falei com relação a Josué e a derrota para Ai, uma cidadezinha pequena. Então Deus chama Josué depois que Moisés morreu e diz para Josué: Josué, meu servo Moisés morreu. Agora toma esse povo e passa ao Jordão. E assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ninguém poderá te vencer todos os dias da sua vida. Veja bem, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Grave essa promessa aí na sua mente. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. E apareceu aquele soldado a Josué, como se fosse o próprio Cristo pré-existente, não é isso? E Josué vai perguntar a ele: você é por nós ou contra nós? Ele vai dizer: eu sou contigo. E assim Josué atravessa o Jordão, mas Deus diz, antes de atravessar o Jordão, capítulo 1 ainda, Deus vai dizer para ele: não se afaste do livro dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Ok? Para que te vá bem em tudo que você fizer, para que você obtenha vitória em tudo. Não te aparte dessa lei, do livro dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Ok. Josué atravessa o Jordão, primeira batalha, Jericó, conquistou-se Jericó. Mas antes de conquistar Jericó, Deus deu uma orientação. Olha, os despojos de Jericó são despojos anátema, malditos. Portanto, não pegam nada. Contudo, o ouro, a prata e o bronze, vocês devem recolher no tesouro do templo, mas não peguem nada individualmente. Ok, batalha vencida, todo mundo feliz da vida, celebrando. Vamos para a segunda batalha? Vamos. Aí Josué, olha o que aconteceu. Segunda batalha, Josué manda espias para espiar a terra de Ai, o povo de Ai. Os espias vão e voltam.
e dizem assim para Josué: Josué, não convém você desgastar todo o exército de Israel contra um povo tão pequeno. Basta 2.000 ou 3.000 soldados e está resolvida a questão. Vamos ganhar tranquilo, o povo é pequeno, não tem estrutura. Pois é, a grande questão, o grande problema é que Josué acreditou no relatório dos espias. E olha que Josué foi espia de Moisés. Mas agora ele se esqueceu do que Deus, na verdade, fez com os espias que trouxeram uma mensagem totalmente distorcida. Pois bem, Josué acredita nisso, separa 3.000 homens de Israel, 3.000 soldados, e manda para a batalha contra Ai. Conclusão, perderam terrivelmente a batalha, 30 soldados de Israel foram mortos e o restante fugiu. E agora Josué está reclamando: Senhor, como se deu isso? O que vão dizer agora de ti os outros povos que ainda temos que lutar? Eles vão crescer agora se Ai foi capaz de derrotar Israel? Então nós também derrotaremos, somos muito mais fortes que eles. Aí é quando Deus revela a ele que teve pecado com relação à batalha de Jericó. E aí vem a questão. Vai lá até conseguir chegar a Acã. Acã confessa o pecado. Josué vai lá na tenda de Acã, pega lá a prova, traz. Pega então todo o gado de Acã, toda a família de Acã, tudo que tem na tenda de Acã, tudo aquilo, leva para fora da cidade, apedreja todo mundo, mata todo mundo, queima todo mundo e volta para lutar agora contra Ai. Sabe o que Deus mandou Josué fazer agora? A segunda investida contra Ai, Deus falou: Josué, pegue todo o exército de Israel e vá lutar contra Ai. Todo homem de guerra de Israel. Pegue todos eles e vá lutar contra Israel. Percebeu que a questão não foi só de Acã. A estratégia de guerra de Josué estava totalmente errada, porque ele se esqueceu que na questão do povo, luta o povo todo contra o inimigo, não é parte do povo. É a totalidade do povo, não parte do povo. Assim, parece que aquilo que Deus falou para Josué não se cumpriu. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Mas Ai resistiu a Josué. Mas não foi Josué quem pecou, foi Acã. Mas Josué também, embora a gente não tenha nenhuma palavra de Deus contra a estratégia militar de Josué. Percebem? E dali para frente, o povo aprendeu a obedecer a Deus? Não, fizeram alianças com povos que não deviam e por aí afora. A mesma coisa com Jeremias. Promessas, promessas e promessas. Jeremias vai e as coisas acontecem do jeito que aconteceram. Então a pergunta de Jeremias é a pergunta que nós fazemos. Então Deus, na verdade, nos engana? Então Deus nos promete e não cumpre? Não é isso. É que nós temos uma visão errada do que são os cuidados de Deus. E mais uma vez, eu vou encerrar aqui dizendo para você, com todo o respaldo bíblico que você pode ler e você pode ver, todo o respaldo bíblico, eu vou dizer para você: Deus não blinda a igreja, Deus não blinda o seu povo. Deus atravessa os vales com o seu povo. Deus atravessa os momentos de sofrimento com o seu povo. Essa é a nossa recompensa aqui. Nós atravessamos por esses vales com Deus ao nosso lado, à nossa frente, à nossa retaguarda. Nos guardando, nos segurando, e se porventura morrermos, a recompensa final estará lá do outro lado, a vida eterna. Portanto, por que o justo sofre? O justo sofre porque entende mal
as ações de justiça de Deus aplicadas a nós nesse mundo. O justo sofre porque não compreende que um exército, para derrotar as portas do inferno, tem que ser bem treinado, tem que suportar a aflição, tem que ter fé, mesmo debaixo de opressão. Precisa continuar lutando. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra sirva de estímulo, se você estiver sofrendo ou não, que ela sirva de estímulo para você continuar na batalha. Amém? Que Ele te abençoe e te dê uma excelente noite. Que Ele seja o seu cântico pela manhã. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E que Ele seja o seu cântico à noite quando você se deitar. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Amém?